A graça sacia os famintos. Diz o texto, 2 Reis, capítulo 4, versos 42 a 44. Outro dia, um homem de Baal Salisa trouxe comida para o homem de Deus, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também grãos frescos. Eliseu disse: distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou seu servo. Mas Eliseu repetiu: distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor: todos comerão, e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos, e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A graça sacia os famintos, né? A graça não sacia os não famintos, ela sacia os famintos. O livro dos Reis, ele narra a história de Israel, do povo de Deus, começando com a transmissão do poder de Davi para Salomão, seu filho, e o livro dos Reis termina com a libertação de Joaquim da prisão durante o jugo da Babilônia, o jugo babilônico. Então, começa com Davi transmitindo o poder para Salomão e termina com essa libertação de Joaquim. Em Israel, que era o reino do norte, as 10 tribos que nós falamos, né? Tribos do norte, Israel, não havia lá um templo oficial que era consagrado a Jeová, a Yahvé. Não tinha lá em Israel um templo. E aí então, muitos sacerdotes e levitas, o que eles fizeram? Eles deixaram aquela terra de Israel, que naquele momento era uma terra apóstata. As 10 tribos de Israel, elas estavam distantes do Senhor. Os irmãos precisam entender esse detalhe. O povo de Deus nessas 10 tribos tinha se corrompido. A vida deles era uma vida idólatra. Mas vários sacerdotes e levitas olharam para aquela realidade e disseram: nós não vamos permanecer aqui, nós vamos deixar essa terra. E eles mudaram para onde? Para o reino do sul, aquelas 2 tribos chamadas Judá. Ok? Fizeram isso. Como não tinha templo, o que aconteceu? O povo passou a levar os seus dízimos e as suas ofertas, e essas ofertas que não podia ser levada para o templo, porque não tinha templo naquele momento. Então, havia lá escola de profetas, lembra? Profeta Eliseu, a casa de profetas. O que esses sacerdotes, esses líderes, acabaram vivenciando? A experiência de receberem dízimos e oferta de todo o povo de Deus. Todos aqueles que eram comprometidos com a lei de Moisés acabaram se beneficiando disso. Muito bem, as ofertas de primícias, ou ofertas dos primeiros frutos, como a nossa versão está dizendo aqui, foram ofertas de cereais, foram ofertas como, por exemplo, espigas assadas de grãos. Eles receberam flor de farinha assada em forma de bolos, receberam
ofertas até mesmo de pães, na escola de profetas, porque lá não tinha templo. Então, os discípulos dos profetas recebiam tudo isso com muita alegria. E o que estava acontecendo aqui é que o Senhor estava honrando os seus servos que se recusaram a se curvar diante, por exemplo, de bezerros de ouro em Dan e Betel, lá em Israel, porque eles deixaram aquela terra, como eu disse, para não se contaminarem, porque lá estava sujo no pecado e vieram para cá. Deus então honra esses homens, e como não tinha tempo, todas as ofertas de primícias foram colocadas aqui, e quem se beneficiava? Toda essa casa de profetas. Então, diz um texto que lemos, que ali havia 100 homens famintos no grupo. E apesar dessas dádivas que os ofertantes trouxeram, terem sido honradas por Deus, aprovadas por Deus e abençoadas por Deus, o que eles levaram não era suficiente para alimentar devidamente o grupo todo. O que nos faz lembrar, por exemplo, daquele acontecido da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, né, em que Cristo teve que agir lá com seus discípulos para que houvesse a multiplicação. No versículo 43 do nosso texto, o servo, que era o Geazi, ele faz uma pergunta: como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Você já se viu numa situação assim? Em alguma área da sua vida, mesmo que não seja essa específica, física, você se vê limitado com uma necessidade muito grande, com recursos esparsos, pequenos, poucos. Como é que nós vamos alimentar 100 homens só com isso aqui? João capítulo 6, o versículo de número 9, nós temos o André, no episódio daquela multiplicação dos pães e dos peixes, fazendo a mesma pergunta. A pergunta de André em João 6,9: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? O que adianta? Tem coisa que parece não adiantar, parece que não resolve, né? Você vai chegando no final do ano, vai botando as coisas no papel, na ponta do lápis, parece que as contas não fecham. Parece que as lutas, as dívidas ou os problemas mais variados são maiores do que aquilo que os resolveria. Como é que a gente faz com isso? E aí Eliseu, que era o homem de Deus, sabia, presta atenção, o homem de Deus sabia que o Senhor tinha a situação difícil totalmente sob seu controle. O homem de Deus sabia. Eliseu, aquele mesmo que estava em Dotã, dormindo, quando o moço sai de manhãzinha e olha o exército da Síria cercando a cidade, apavora, chama o Eliseu. Eliseu dá uma olhada e fala: Deus, abre os olhos desse menino para que ele veja. Eliseu sabia, Eliseu enxergava além daquela razão. E aí o Eliseu, o servo do Senhor, sabia. Ele ordena o servo que ele pegasse ali os pães e colocasse sobre a mesa, colocasse os cereais. E é interessante, irmãos amados, porque quando Geazi obedeceu à voz do profeta, boca de Deus, quando Geazi obedece a Deus, quando ele ouve a palavra de Deus e coloca a palavra em prática, o que acontece? Não apenas houve comida suficiente para todo mundo, como também sobrou. Quando ouvimos a palavra de Deus,
não apenas como informação, mas como algo para ser vivido, algo que é profeticamente ministrado ao meu coração, e eu a recebo pela fé, a provisão aparece e sobra. Preste atenção nisso. A provisão aparece e ela sobra. Então, a palavra do Senhor havia anunciado e realizado o impossível. Os irmãos estão entendendo? O profeta proferiu palavras não dele, mas palavras de Deus. Coloca a comida na mesa. E a palavra anunciada, o que ela causou? Realizou aquilo que não podia ser realizado, a não ser por obra de Deus. A igreja do Senhor Jesus não vive só dos seus recursos. Nós não vivemos só do nosso dinheiro, só do nosso trabalho, só da nossa expertise, só da nossa força. Nós vivemos da graça que sacia o faminto. Nós vivemos da graça, somos alimentados pela graça. Quando o Senhor, Ele alimentou 5.000, lá em João 6, Ele usou o milagre como pano de fundo para poder pregar uma mensagem poderosa sobre o pão da vida, certo? Quando você lê João 6, dos versos 25 até o final, e é um capítulo longo, a multiplicação de pães tinha um propósito maior, apontar para aquele que sacia a nossa fome para todo sempre, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, para ensinar para mim e para você que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A igreja nunca pode se esquecer, irmãos queridos, que ela é alimentada espiritualmente pela palavra de Deus. Passamos fome se quisermos, ficamos sem respostas se quisermos, ficaremos desnutridos espiritualmente se quisermos, porque o pão está quentinho na nossa mesa. Todos os dias a comida está nas nossas mesas, na nossa mão. Só passa fome quem quer. Agora, Eliseu aqui não fez um sermão. Só que esse milagre garante para nós que Deus conhece as nossas necessidades em primeiro lugar. Você que está aqui ou você que está assistindo pela internet, não pode duvidar disso. Deus conhece a sua necessidade. Quando Ele faz o que fez aqui, botando comida para todos aqueles homens famintos, o que o texto ensina para nós é que a necessidade sua, hoje aqui em Uruaçu, é conhecida do Senhor. Toda ela, aquela que você não conta muitas vezes, que você não compartilha, aquela que está só entre você e Deus, e que você acha que não tem provisão suficiente para saciar ou para resolver aquela situação. Deus conhece essa necessidade. E aí vem a segunda parte importantíssima. Deus a supre quando confiamos nele. Irmãos, é sempre graça de Deus. É sempre graça de Deus. Mas graça de Deus é derramada sobre aquele que exerce fé, que confia, que coloca 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, ou que coloca um pouquinho de pão para dar para 100 homens famintos. Quando você entende que nas mãos de Deus 5 pedrinhas lisas podem derrubar um gigante, a obra acontece. Quando você acredita que no deserto, não podendo plantar, Deus faz comida surgir dos céus e água da rocha. Quando você tem que caminhar pelo deserto da vida, você precisa entender que a graça sacia o faminto.
Não é o seu recurso, é a graça de Deus. Não confie, ou também não apavore se você se sente desqualificado. A graça sacia quem está faminto. Talvez pior do que não comer seria não ter fome para comer, a falta de apetite. Nós precisamos pedir a Deus fome. Fome, tem gente que passa pela vida sem ter vontade de alimentar do Senhor Jesus. Passa pela vida acostumando com as questões religiosas. A gente entra e sai, mas não sente fome. E a graça de Deus não sacia quem não tem fome. Então nós precisamos pedir a Deus: Deus, me encha com teu Espírito. Me encha com teu Espírito. Não me deixa viver um cristianismo mediano. Não me deixa. Precisamos falar isso com Deus. Ontem tivemos um tempo, eu e Cássia, conversando um pouco, questionando nós dois, né? Ela me questionando e eu questionando-a sobre a nossa espiritualidade. E Cássia fez perguntas fortes para mim, né? Fortes, né? E eu fiz algumas para ela também, não fiquei para trás, né? Achei muito legal. Bem, como é que está a sua vida com Deus? Bem, como é que está a sua vida de oração, jejuando, está lendo a Bíblia e tal? Foi, poxa vida, que confronto maravilhoso, né? E aí eu aproveitei o embalo e soltei um monte de pergunta para ela também. E foi precioso para nós. E ontem era quase meia-noite, eu estudando, fazendo leituras, um tempo de oração no gabinete, eu decidi tirar um livro da minha biblioteca e lê-lo novamente, porque há muito tempo não lia, um livro do Paul Tripp chamado Vocação Perigosa. Vocação Perigosa. Ministério pastoral é uma vocação maravilhosa, mas é perigosa demais. O risco de acostumar com isso aqui, ó. O risco de lidar com isso de maneira tão mecânica, que aquilo que você ensina para o povo, você não é mais impactado por ela. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha alma. Eu quero ter fome todos os dias. Quero alimentar a minha alma todos os dias. Essa última canção, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Você cantou assim, você percebeu isso? Não me deixe sem a tua presença. A pior disciplina que um crente pode receber de Deus, a pior disciplina, a pior varada que um crente pode tomar de Deus, sabe qual é? Não é essa que você fala: nossa, conselho foi lá e deu. Não, a pior é Deus dizer assim, ó: vai lá, viva a vida que você quer, faz o que você quer fazer. Eu vou deixar você livre para fazer o que você quer. O seu coração vai te levar para o estrago. O seu coração vai te levar para o esfriamento. Vai te distanciar. Você começa a ter prazer nas coisas lá fora. Você começa a gostar das coisas de lá e perde o manjar que tem aqui dentro. Bom, hoje em dia, eu termino agora a minha palavra, nós temos congeladores, nós temos supermercados que fornecem para nós alimentos, não é? Nós temos as instituições que vão distribuir comidas para os pobres. Comum isso no nosso tempo. Mas no tempo de Eliseu, o povo preparava e o povo consumia a comida de cada dia. Comia o pão de cada dia. Não é à toa que Jesus, em Mateus 6,11, ensinou os seus discípulos a orar o quê? Dá-nos hoje o pão para este dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe por quê? Porque o Senhor
supre todas as necessidades com a riqueza da sua graça. A igreja não pode viver ansiosa por questões que envolvem o dia de amanhã. Não é fácil, não é simples, mas somos chamados a entender que todo dia Deus tem uma porção de provisão para nós. Todo dia Deus tem um maná para cair. Todas as manhãs Deus renova a sua misericórdia. Surge um problema hoje, surge, mas também misericórdia é renovada. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus para começarmos a nossa escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Meu Deus, nós estamos nesta manhã de domingo, diante desta palavra do Senhor, que mais uma vez revelou o quanto a graça do Senhor superabunda na vida daqueles que têm fome pelo Senhor. Nós colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos, não nos deixe perder o apetite espiritual, não nos deixe perder, ó Deus, o desejo de conhecer o Senhor, o desejo pela vida de oração, pela leitura da Tua palavra. Não nos deixe, ó Deus, perder o temor em caminhar na Tua presença em fidelidade, lealdade, retidão. Não nos deixe, ó Deus, esfriarmos o coração. Não nos deixe. Abençoa esta igreja. Abençoa as famílias aqui representadas. Abençoa irmãos queridos, ó Pai, que estão nesses momentos mais distantes, às vezes por viagem, por saúde, ou por quaisquer outros motivos. Abençoa onde eles estiverem. Sustenta o povo do Senhor que aqui congrega, os nossos irmãos, amigos que nos visitam, que a bênção do Senhor esteja sobre toda a tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos amados, nós vamos para a nossa